Num dia que deveria ser especial, a unção de um novo padre, cachorro invade a igreja e impede que a cerimônia continuasse. O que o cão revelou ao derrubar o padre assustou todos os presentes. A igreja de São Bento, uma joia arquitetônica encravada no coração da cidade de Cadeleiras, no Espírito Santo, estava imersa em uma atmosfera de solene celebração. As estrelas cintilavam no céu noturno, competindo com as luzes que iluminavam o caminho para os muitos fiéis que se dirigiam ao sagrado recinto. Era uma noite especial para a comunidade, um marco no calendário que prometia entrar para a história local. Dentro da igreja, os vitrais lançavam um espetáculo de luz e cor, enquanto o aroma de incenso enchia o ar, evocando uma sensação de transcendência. O centro das atenções, o noviço Maniel, estava prestes a ser ungido padre, um evento que culminava meses de preparação e dedicação. Em apenas 6 meses, o rapaz havia se tornado um pilar da comunidade, conhecido por sua generosidade, empatia e a profunda serenidade que transmitia. Sua habilidade de ouvir e consolar havia tocado muitos corações, transformando vidas e restaurando a fé daqueles que haviam se desviado do caminho. A igreja estava repleta de gente, cada banco ocupado por membros da comunidade cujas expressões refletiam um misto de reverência e alegria. "Ele é realmente um enviado dos céus", murmurava uma senhora idosa, segurando um rosário entre os dedos trêmulos. "Nunca vi alguém tão jovem com tamanha sabedoria e compaixão", concordava outro fiel, um homem de meia idade, com os olhos brilhando de admiração. A cerimônia foi iniciada com grande pompa. Padres e diáconos, em suas vestimentas litúrgicas, procediam com os ritos sagrados, suas vozes se elevando em cânticos que enchiam o ar com uma solenidade quase tocável. O bispo, uma presença imponente com seu manto bordado, se preparava para ungir Maniel, simbolizando sua transição de aprendiz para o sacerdócio. "Esta é uma noite abençoada", o bispo anunciou, olhando para a congregação com um sorriso acolhedor. "A fé desse jovem rapaz e sua dedicação ao serviço divino são um exemplo para todos nós. Ele é uma bênção para nossa comunidade, um homem cujo coração é verdadeiramente alinhado com a vontade de Deus." Maniel, de pé diante do altar, sentia seu coração pulsar com uma mistura de nervosismo e gratidão. Olhando para os rostos familiares na multidão, ele sentia o peso da responsabilidade que logo recairia sobre seus ombros, mas também o calor do amor e do apoio daqueles que haviam se tornado sua família espiritual. "Estou pronto para servir, para guiar e para amar", ele falou, com uma prece silenciosa elevando-se de seu coração. "Que eu seja instrumento da paz e do amor de Deus." Entretanto, no meio daquela linda cerimônia, foi nesse momento, quando a comunidade estava unida em antecipação e o bispo levantava a mão para começar a unção, que um evento totalmente inesperado aconteceu. Num instante de pura serenidade e expectativa sagrada, a paz da igreja de São Bento foi abruptamente interrompida. Do nada, um vulto peludo irrompeu pela entrada principal. Um cachorro sem coleira e aparentemente sem dono, que começou a latir freneticamente em direção ao altar, mais especificamente na direção de Maniel, o noviço no limiar de sua ordenação. O animal, de porte grande e pelo emaranhado, corria de um lado para o outro, esquivando-se habilmente entre os bancos e os fiéis surpresos, que se levantavam numa mistura de alarme e curiosidade. "Tira esse cão daqui!" gritou um dos padres, aproximando-se cautelosamente do intruso, tentando capturá-lo sem sucesso. "Deus do céu, como ele entrou!" murmurava uma senhora, agarrando-se ao seu terço como se buscasse proteção divina contra o caos inesperado. O cachorro, indiferente aos chamados e às tentativas de ser contido, continuava sua correria, fazendo com que o tecido sagrado de uma das toalhas do altar
fosse arrastado pelo chão em uma de suas escapadas. Maniel, ainda em pé diante do altar, observava a cena com uma expressão de perplexidade. Nunca imaginou que sua ordenação seria marcada por um evento tão bizarro. Santo Antônio, protetor dos animais, nos dê paciência. Rezava silenciosamente, esperando que o santo tivesse senso de humor. Padres e alguns fiéis mais corajosos tentavam em vão capturar o visitante indesejado, que parecia se divertir com o furdunço que causava. Aqui, cachorrinho! Tentava um dos diáconos, estendendo a mão com esperança de acalmá-lo, apenas para vê-lo disparar em outra direção, quase derrubando um candelabro no processo. Deus do céu, ele vai derrubar tudo! Exclamava um fiel, enquanto o animal passava zigue-zagueando por seus pés. A situação, apesar de tensa, começava a render risos nervosos entre alguns presentes. Uma reação involuntária à absurda interrupção da solenidade. Mas logo eles pararam de rir. Pois então, quando parecia que a confusão não poderia aumentar, o cachorro fez uma escolha surpreendente. Num súbito impulso, ele olhou diretamente para o novo padre, latindo freneticamente para o jovem, e avançou diretamente para Maniel, que ainda estava no altar. O animal parou bem à sua frente, erguendo as patas dianteiras e começando a latir intensamente para o jovem noviço, e depois o atacou, fazendo com que o homem caísse no chão com o animal em cima dele. Um silêncio chocante se abateu sobre a igreja. Os fiéis, congelados em seus lugares, assistiam à cena com uma mistura de medo e incredulidade. Meu Deus, ele atacou o padre! Alguém socorre ele! Ai, meu Deus! Gritaram. Maniel, por um momento, pareceu tão surpreso quanto todos os outros, tentando entender o que poderia ter motivado tal comportamento. Mas o pior ainda estava por vir. No momento em que o cachorro pulou em cima do homem, um medo súbito subiu pela espinha do rapaz. Ele estava lá no chão, com aquela criatura rosnando para ele, morrendo de medo dele o morder ou coisa pior. Por questão de milissegundos, sua mente ainda girava com as palavras de ordenação que estavam prestes a ser proferidas. E agora, viu-se subitamente no centro de uma situação inimaginável. O cachorro começou a cheirar furiosamente a roupa do homem, o que fez com que Maniel tentasse desesperadamente tirar aquele animal de cima de si. Com muita raiva, o rapaz deixou escapar seu verdadeiro eu na frente de toda a congregação. Sai, cachorro, filho da... Seu merda fedido! Sai de cima de mim! Ele gritou, com o desespero tingindo suas palavras de uma urgência crua. Sua reação chocou a igreja, acostumada à sua compostura e serenidade. A tensão era notável. O ar, antes preenchido com cânticos e orações, agora vibrava com a confusão e o caos. O cachorro, determinado e ágil, não se deixou afastar. Com um movimento rápido e preciso, ele fuçou sob a túnica do noviço, com seus dentes encontrando algo inesperado. Não, por favor, solta isso! Maniel implorou, tentando em vão recuperar o controle da situação. Mas era tarde demais. À vista de todos, o cachorro retirou um saco pequeno, revelando seu conteúdo. Um pó branco que capturou a luz do ambiente, projetando sombras de dúvida sobre a índole do homem. — O que é isso? Perguntou o bispo, pegando do chão o saquinho. Isso é remédio, senhor, para minha enxaqueca. Maniel gaguejou com a voz trêmula de nervosismo. Tenho muitas crises e comprei esse remédio homeopático para minha condição clínica. Seus olhos imploravam por compreensão, mas as palavras soavam falsas até para ele. Antes que pudesse acrescentar algo mais e tentando se levantar, o cachorro o derrubou latindo furiosamente mais uma vez. Ele puxou a túnica do homem, a rasgando e revelando não um, mas vários, muitos mesmo,
saquinhos escondidos sob sua roupa. A congregação assistiu horrorizada à cena que se desdobrava. Mas o que? Como isso foi parar aí? O que é tudo isso, Maniel? Um padre aproximou-se com o rosto com uma máscara de choque e confusão. O jovem, agora no chão, lutava para se levantar, com a desesperança desenhada em seu rosto. Eu posso explicar. Por favor, me escutem. Porém, suas palavras foram abafadas pelo som de mais sacos sendo descobertos, cada um rasgado pelo cachorro, determinado a mostrar a verdade. A igreja inteira parecia ter prendido a respiração. O som de tecido sendo destroçado ecoou pelo espaço sagrado, marcando o fim não apenas da cerimônia, mas possivelmente da carreira eclesiástica de Maniel. Um dos fiéis mais atentos falou: Isso tá com cara de... Acho que todo mundo sabe do que eu tô falando. Percebendo que se tratava de substâncias ilícitas, o bispo berrou: Chamem a polícia imediatamente! Gritou finalmente, sua voz carregada de tristeza e resignação. Era um comando que ninguém esperava ouvir naquela noite, menos ainda dirigido a um dos seus. O desespero de Maniel era notável agora enquanto tentava, inutilmente, se libertar correndo. Mas os homens da igreja conseguiram o segurar. A promessa de uma vida dedicada ao serviço divino desmoronava ao seu redor, deixando no ar uma pergunta silenciosa: como as coisas chegaram a esse ponto? A noite que prometia ser um marco de celebração na comunidade de São Bento, na cidade de Cadeleiras, se transformou rapidamente em um cenário de choque e incredulidade. A cerimônia de ordenação, que havia reunido as pessoas com sentimentos de orgulho e alegria, foi interrompida pela chegada abrupta da polícia. Os fiéis, que momentos antes compartilhavam sorrisos e congratulações, agora se viam imersos em um turbilhão de dúvidas e suspeitas. Todos perguntando a mesma coisa. Mas o que aconteceu? Não entendo porque nosso noviço estava com tantos sacos em sua roupa. Murmuravam uns aos outros enquanto testemunhavam a cena impactante de um de seus mais queridos jovens ser algemado e levado embora. O som das sirenes, quebrando o silêncio sacro da noite, pareceu anunciar a gravidade do que estava por vir. A viatura da polícia com o homem afastou-se da igreja, deixando para trás uma comunidade abalada e buscando respostas. Na delegacia, os investigadores procederam com diligência. Ao cruzarem as impressões digitais e as imagens do suposto noviço com as bases de dados disponíveis, um panorama alarmante começou a se desenhar. Obviamente, o bispo e alguns padres foram juntos para acompanhar o caso e ficaram petrificados com a revelação. O rapaz, Maniel, conhecido na comunidade por sua devoção e bondade, na verdade escondia uma identidade nefasta. Seu nome verdadeiro era Manuel Rotuller, membro de uma das mais procuradas quadrilhas de tráfico de substâncias ilícitas. A verdade sobre essa identidade foi apenas o início de um choque ainda maior para todos que o conheciam. Os detalhes que emergiram das investigações eram perturbadores. Manuel não apenas havia enganado a comunidade de São Bento com sua falsa identidade, mas também planejava transformar a igreja, um local sagrado e de profundo significado espiritual, em um ponto de distribuição para suas operações ilegais. A confiança e o respeito que naturalmente acompanhavam a posição de um padre seriam abusados para facilitar seus crimes. A cidade, reunida na fé e na esperança de dias melhores, encontrava-se agora diante de uma traição inconcebível. A decepção e a dor da descoberta transcendiam a questão legal. Tocavam o âmago de sua fé e confiança mútua. A igreja de São Bento, por tanto tempo um farol de luz e esperança, havia sido escolhida por Manuel como cenário para seus planos sombrios. Eu não acredito nisso. O bispo estava inconsolável. O impacto dessas revelações reverberou por toda a comunidade. Fiéis que haviam acolhido o noviço, vendo nele um exemplo de virtude e dedicação,
agora se viam obrigados a questionar não apenas a integridade do homem que haviam admirado, mas também a vulnerabilidade de sua própria fé. Contudo, o que descobriram sobre o que ele planejava fazer foi a gota d'água. As cicatrizes seriam difíceis de curar, e a noite que deveria ser lembrada pela celebração da fé e do compromisso espiritual seria agora um lembrete sombrio da fragilidade da confiança humana. Então, para explicarmos melhor o que realmente estava acontecendo, o que ocorreu foi que a quadrilha, buscando expandir suas operações para aquela área do Espírito Santo, havia concebido um plano audacioso. O jovem Manuel Rotuller, um membro relativamente novo, mas astuto e ambicioso dentro do grupo, foi escolhido para se passar por um noviço. O objetivo era conquistar a confiança da comunidade de São Bento em Cadeleiras e, assim, circular pela cidade sem despertar suspeitas. Sua missão era se tornar um padre de fachada, um lobo em pele de cordeiro, utilizando a venerável túnica não como símbolo de fé, mas como um disfarce para suas verdadeiras intenções. A estratégia era sinistra em sua genialidade, pois como padre, Manuel poderia andar pela cidade e até mesmo atravessar fronteiras em aeroportos com a túnica repleta de saquinhos pendurados sem levantar suspeitas. Afinal, quem desconfiaria de um homem de Deus? Esse status lhe permitiria contrabandear os produtos com uma facilidade e liberdade sem precedentes, abrindo novas rotas para a quadrilha e aumentando exponencialmente seus lucros ilegais. Desde sua chegada à cidade, Manuel Rotuller adotou a identidade de Maniel, o noviço dedicado. Só que sua presença ruim não passou despercebida por todos, no entanto. Um cachorro pertencente a um dos moradores das proximidades da igreja pareceu ter notado algo estranho desde o início. Talvez fosse o instinto animal, talvez um olfato particularmente aguçado, mas o cão pareceu desconfiar de Manuel desde o primeiro momento. Havia algo naquele homem que não cheirava bem, algo que ia além da vestimenta sacra e do sorriso amável. No dia da cerimônia, o plano de Manuel estava pronto para ser executado. Ele tinha acabado de retornar de uma viagem onde havia adquirido um novo lote de saquinhos para distribuição e que pendurou na túnica. Como não teve tempo de tirar os produtos antes da proclamação, ele planejou ser ungido e, em seguida, dar início às suas vendas ilícitas em locais estipulados para isso. Entretanto, o cachorro, alertado pelo cheiro ainda mais forte das substâncias sob a roupa do homem, decidiu agir. Sua intromissão não foi um mero acaso, mas um ataque de proteção. O animal, por instinto ou por uma percepção aguda do perigo que Manuel representava, viu-se compelido a intervir. Por isso que, naquela noite, o cão não apenas interrompeu a cerimônia, mas também voou para cima do pilantra, expondo a verdadeira natureza do traficante para todos. Sua ação, embora caótica, foi como um grito de alerta, um aviso para que a comunidade abrisse os olhos para o lobo que se escondia entre eles. Era como se o cachorro quisesse proteger sua amada cidade daquele criminoso, garantindo que a tudo e todos ficassem bem. Após a tumultuada noite na igreja de São Bento, a prisão de Manuel Rotuller marcou o início de uma extensa operação para desmantelar a quadrilha da qual ele fazia parte. As autoridades, munidas das informações reveladas pela tentativa frustrada do ex-noviço de se infiltrar na comunidade como um padre, intensificaram suas investigações. A cada dia que passava, novas pistas eram seguidas, novos suspeitos eram interrogados e a rede de tráfico começava lentamente a se desfazer. "Não vamos parar até que todos os envolvidos estejam atrás das grades", prometia o chefe da polícia em uma coletiva de imprensa, com sua determinação refletindo o compromisso da lei em proteger a cidade de São Bento e suas imediações. No entanto, em meio à tempestade de acontecimentos, emergiu uma história de heroísmo inesperado que aqueceu os corações da comunidade. O cachorro, cuja intervenção decisiva havia exposto Manuel e seus planos nefastos, foi rapidamente aclamado como o herói da cidade.
Seu ato corajoso não só havia salvado a Igreja de São Bento de se tornar um ponto de distribuição de produtos ilegais, mas também restaurou a fé abalada dos fiéis na bondade inerente ao mundo. Cachorro-herói! As pessoas sussurravam com admiração quando o viam passar pelas ruas, agora sempre acompanhado por membros da comunidade ou pelo segurança da igreja. A própria Igreja de São Bento, reconhecendo o papel crucial que o animal desempenhou, decidiu adotá-lo oficialmente. O dono não tinha condições financeiras de manter o animal, então todos ficaram felizes pelo animalzinho agora ter um lar digno. Uma cerimônia especial foi organizada em sua honra, durante a qual ele foi batizado como o guardião da igreja, um símbolo vivo da vigilância e proteção divinas. Ele é um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz pode encontrar um caminho através de qualquer criatura de Deus, declarou o bispo durante a cerimônia, acariciando carinhosamente a cabeça do cachorro que chamaram de Auriel, que poderia ser interpretado livremente como luz heróica ou herói divino, agora um membro valorizado da congregação. O animal, com um novo lar e uma nova missão, parecia compreender a importância de seu papel, assumindo sua posição ao lado do segurança da igreja com uma dignidade quase humana. A história de Auriel espalhou-se rapidamente, restaurando a fé e o ânimo daqueles que haviam sido tocados pela sombra da decepção. A comunidade de São Bento, embora ainda se recuperando das revelações chocantes sobre Manuel, começou a encontrar força na solidariedade e na certeza de que juntos poderiam superar qualquer adversidade. Nossa fé foi testada, mas nunca quebrada, falava um dos fiéis mais antigos, com seu olhar fixo na figura tranquila do cachorro que agora patrulhava o pátio da igreja. E temos esse pequeno herói para agradecer por isso. Com Manuel Rotuller atrás das grades e a justiça em curso para capturar os demais membros da quadrilha, a cidade de Cadeleiras e a Igreja São Bento podiam finalmente respirar aliviadas. A escuridão havia sido dissipada, não pela força ou pela astúcia humana, mas pela intervenção inesperada de um cachorro, que se tornou não só o guardião da igreja, mas também o guardião dos corações e das almas de sua comunidade. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela também vai te surpreender e te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e eu te vejo na nossa próxima história.